versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 1, diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Este texto é uma joia dentro das epístolas paulinas, fornecendo um alicerce sólido para a compreensão da dinâmica da igreja e o papel fundamental da coesão na fé. Ao dirigir-se à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo emite um apelo veemente, implorando aos irmãos que busquem a harmonia, evitando divisões e promovendo uma identidade coletiva fundamentada nos princípios do Evangelho. A abertura do versículo, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelece uma base espiritual e um apelo à autoridade de Cristo. Paulo ancorou seu pedido na pessoa de Jesus, destacando a centralidade do Senhor na vida da comunidade e reforçando a importância de moldar a igreja em torno dos ensinamentos do Salvador. A exortação de faleis todos a mesma coisa vai além de uma simples concordância verbal. Ela demonstra um alinhamento profundo nas crenças e valores essenciais do cristianismo. Paulo não está advogando por uniformidade mecânica, mas sim por uma igreja que compartilha uma confissão unificadora da fé, reconhecendo a importância e a santidade do Evangelho. O apóstolo Paulo adverte contra divisões, reconhecendo que conflitos internos podem minar a eficácia da igreja em seu testemunho para o mundo. Ele chama por uma unidade que transcenda diferenças secundárias, uma unidade que seja um reflexo tangível do amor e da reconciliação encontradas em Cristo Jesus. A expressão sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer destaca a profundidade da unidade desejada. Não é apenas uma conformidade externa, mas uma transformação interna, uma mudança de mentalidade que resulta em uma igreja que pensa e age em harmonia. Entendendo o contexto da igreja de Corinto, marcado por divisões e controvérsias, a mensagem de Paulo ganha mais peso. Sua chamada à unidade não é ingênua, é uma resposta pastoral a desafios específicos que ameaçavam minar a coesão da igreja naquela localidade. À medida que exploramos mais a fundo o contexto histórico, percebemos que as divisões em Corinto eram alimentadas por lealdades partidárias, disputas sobre líderes e conflitos teológicos. Paulo, ao abordar essas questões, não está simplesmente promovendo um consenso superficial, mas uma unidade fundada na verdade e no propósito mais elevado do Evangelho. No âmago dessa passagem está a convicção de que a unidade não é um acessório opcional, mas um mandato divino. Paulo reforça essa ideia em outras epístolas, como Efésios capítulo 4, onde fala da necessidade de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ao aplicarmos os princípios de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 à nossa própria experiência cristã, somos desafiados a examinar nossos conceitos, motivações, atitudes e a qualidade de nossos relacionamentos na igreja. A unidade não é apenas uma aspiração sentimental, é uma expressão peculiar do Evangelho vivido por pessoas que assumem o compromisso de se identificarem para o mundo como noiva de Cristo. 1 Coríntios 1:10 é um chamado para uma igreja que reflete a natureza do Messias, cujo ministério foi caracterizado por reconciliação e amor. Este versículo viaja através dos séculos, instando os crentes a superarem suas diferenças e a se unirem em torno da mensagem transformadora da cruz. A unidade da fé não é apenas uma condição desejável,
é uma expressão visível do poder redentor de Deus em nossas vidas. A trajetória da fé é, muitas vezes, uma busca contínua por compreensão e alinhamento com os princípios fundamentais revelados nas Escrituras. O texto de 1 Coríntios nos mostra a necessidade de rever conceitos como uma expressão da dinâmica espiritual na vida do crente, especialmente quando os conceitos pessoais confrontam a sólida doutrina bíblica. O homem, quando se entrega a Cristo, invariavelmente encontra-se diante do desafio de examinar suas convicções à luz da palavra de Deus. Este processo de revisão não implica uma renúncia automática a todas as experiências individuais ou perspectivas únicas, mas sim uma submissão voluntária à autoridade suprema das Escrituras, onde a mesma, mediante a ação do Espírito Santo, irá fazer um filtro desse agora cristão. Em um mundo repleto por ideologias diversas e satânicas, é de suma relevância que o crente esteja atento às áreas onde seus próprios conceitos podem se desviar do caminho delineado pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia, como fonte de verdade divina, fornece os parâmetros essenciais para discernir entre o que é consistente com a fé cristã e o que precisa ser expurgado. O processo de revisão de conceitos também ressalta a importância do diálogo teológico. Dentro da igreja, o compartilhamento de perspectivas e a exploração conjunta das Escrituras enriquece a compreensão coletiva da fé e promove uma comunhão íntima entre irmãos. As lideranças, como pastores e obreiros em geral, desempenham um papel vital neste processo, orientando os crentes através de ensinamentos com conteúdo claro e objetivo. Vale destacar que a busca pela verdade não ocorre em isolamento, é um esforço conjunto que fortalece a igreja no todo. Ao abraçar a necessidade de revisar conceitos, o cristão também se rende ao discernimento espiritual. Vale deixar bem destacado que a submissão ao Espírito Santo é uma prática importantíssima, reconhecendo nossa dependência para compreender e viver dentro dos propósitos de Deus. Meus amados irmãos e caros ouvintes, o apóstolo Paulo, ao se colocar como instrumento de Deus e orientar que todos pudessem falar a mesma coisa, deixa claro que, para a igreja ser vencedora neste mundo, ela precisa estar unida em todos os aspectos. Essa união só é alcançada ao falar a mesma língua, ou seja, compreensão de eternidade, visão única do sacrifício de Jesus e o propósito de sua morte. Contudo, os crentes só atingirão este nível ao se humilharem e baixarem a guarda para rever seus conceitos particulares. Assim, o homem que se propõe a rever seus conceitos embarca em uma jornada espiritual de sucesso, aberto à correção, à aprendizagem e ao alinhamento com a verdade eterna encontrada nas páginas das Escrituras Sagradas. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.